Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 3 do PET volume 1 de língua portuguesa. Então, nós temos o eixo temático, tema, tópicos, habilidades, conteúdos relacionados e interdisciplinaridade. E o tema é artigo de opinião. Mais uma semana começa, estudante, e nela vamos relembrar um gênero textual muito importante para a nossa sociedade, o artigo de opinião. Como disse nas semanas anteriores, esse PET volume 1, ele está fazendo uma revisão de alguns conteúdos estudados no ano letivo de 2020. Então, o artigo de opinião é um tema que já foi estudado, então está tendo uma revisão agora. Muito importante. Então, recapitulando, o artigo de opinião é um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente, esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa. Há algo muito importante nos artigos de opinião, as estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de algo. Para você relembrar este gênero melhor, vamos fazer algumas atividades? Então vamos lá. Leia o texto e responda o que se pede. A natureza já não se defende, vinga-se. Jacir Venturi. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importamos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence mais, ela foi emprestada de nossos filhos, advertia um cacique indígena americano há mais de um século. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural. Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, ONU, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. A mãe natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos. Se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruino, diria ela. Né? Se mexer na terra, no equilíbrio, ela vai arruinar. A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos, de reconhecer que chegamos ao limite do irreversível, do irreparável, adverte o Comunicado de Paris, assinado por representantes de 40 países reunidos em fevereiro deste ano. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental, não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo, não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir, mesmo fazendo pouco, como o fabulativo beija-flor. Era verão e o fogo crepitava feroz na floresta. Sobressaltados, os animais se dividiram. Alguns fugiram para o grande rio que permeava a floresta, outros se puseram a debelar o incêndio. Um beija-flor, nas suas idas e vindas, apanhava uma minúscula porção de água e arremessava sobre as chamas. O obeso elefante, mergulhado no rio para proteger-se do fogo, perguntou ao beija-flor: meu pequeno pássaro, o que fazes? Não vês que de nada serve a tua ajuda? Sim, respondeu o beija-flor, mas o importante para mim é que estou fazendo a minha parte. Palmas para o beija-flor, né?
Beija-Flor foi sensato, foi empático, ele tentou fazer a parte dele, mesmo sendo um ser minúsculo, enquanto o elefante, que poderia também ajudar, estava apenas se protegendo, né? Esquecendo deixando de lado a proteção da natureza. Muito bacana o texto. Dá para a gente fazer uma ótima reflexão. Número 1. Identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Então, nós vimos, né, no início do material, né, que o artigo de opinião é um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa, ou seja, eu. Além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa, né, a variante padrão. Há algo muito importante nos artigos de opinião, que são as estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de algo. Tudo isso tem nesse artigo, a natureza já não se defende, vinga-se. Então, identifique no texto as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. É a apresentação de opiniões, né, da opinião, os argumentos que comprovam, né, essa opinião, o uso de fontes para análise, né, fala da ONU, do Comunicado de Paris, né, cita algumas outras fontes, e algumas citações, né, tem algumas citações, algumas fontes para análise de dados, então tem sim características, né, de um artigo de opinião. Número 2. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Tem vários, né? O texto é permeado por opiniões do autor, né? Onde ele cita um fato com uma clareza, é uma opinião dele. O início do texto, um dos maiores paradoxos, onde ele fala: um dos maiores paradoxos da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importamos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. É a opinião dele, né? Tá dando a opinião dele. Onde ele coloca aqui, né? Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios, e em outros trechos em que ele declara sua opinião, né? Citei esses dois aqui, vocês podem procurar mais, apesar de que está pedindo, né, para identificar pelo menos um trecho. Número 3. Leia a charge a seguir. Aquecimento global. Então, nós temos aí um pinguim se refrescando, mas parece que está muito quente, né? E aí tem um ventilador ligado, né, entre aspas, mas é para ilustrar, né, que está tudo muito quente, o gelo está derretendo, deve que é num lugar que teria que ter muito gelo, já não tem, então as coisas estão chegando num patamar bem estranho, né, por conta das ações do homem, né, o homem age de uma forma que destrói, né, a natureza. Então vamos lá. O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Sim, né? Ambos os textos, né, mesmo a charge e o texto, tratam, né, os impactos que o planeta vem sofrendo, que no texto mesmo fala que pode beneficiar a vida dos nossos filhos agora, né, mas futuramente pode causar desastres ambientais devastadores. Então, ambos os textos falam sobre o mesmo tema, né, que é o aquecimento global, os impactos, né, que o planeta vem sofrendo. E aí justifique utilizando trechos do texto de Jaci. Até comentei anteriormente, já ficou aqui destacado, né? Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios. Esse é um trecho que ilustra, né,
que a gente pode mostrar que acontece tanto no texto quanto na charge, né? Justifique utilizando trechos do texto de Jaci, onde que eu possa ilustrar, né, que a charge fala sobre o mesmo assunto do texto. Número 4. Escreva pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. Há vários, né? Atitudes às vezes simples, como economizar água, economizar energia, ao sair de um cômodo da casa, apagar aquela lâmpada, né? Então, isso aí a gente consegue, é uma atitude que pode diminuir o aquecimento global. Ajuda, né? Ajuda. Quem usa carro, né, quando for uma distância pequena, ao invés de ir de carro para diminuir a poluição, vá a pé, né? Caminhe até ao seu destino. Economizar água, até no escovar os dentes, né? Tem gente que escova os dentes com a torneira ligada o tempo todo. É bom desligar no momento que você estiver escovando os dentes, né? E utilizar a água só no momento que for necessário. Tentar produzir menos lixo, consumir menos, levar para casa menos plásticos, né? Sacola plásticas. Então são atitudes simples que a gente pode fazer, ter no nosso dia a dia, que pode ajudar a diminuir o aquecimento global. Então, encerramos aqui esta semana. Nos vemos na próxima, né? Fica aqui o meu forte abraço para vocês e até a próxima semana.